Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem? Se lembram que eu contei uma parte desse livro da pré-história ao Egito? Então hoje eu vou contar a segunda parte dessa história para vocês, tá? A gente estava terminando na parte que falava que eles estavam chegando na idade dos metais, que era uma época que eles começaram a aprender a fazer coisas com metais, né? Como faziam isso? Fundiam os minérios de cobre e estanho dentro de fornos muito rudimentares, e quando os minerais se transformavam em líquido, davam origem ao bronze. Eles o derramavam em moldes de argila e os deixavam esfriar até tomar a forma desejada. Esse período é conhecido como a Idade dos Metais. Olha lá, na imagem dá para ver os fornos, né, rudimentares, onde eles faziam esse procedimento, né? Os cereais que sobravam da colheita eram armazenados para as épocas do frio e das más colheitas, ou para serem trocados por objetos diversos. Olha. Vamos armazenar aqui o trigo da última colheita, diz a mãe. E nesses potes vamos guardar o leite e a água. Olha lá. Mas onde está seu pai? Ah, ele está junto da cabana. Ainda falta um bocado de lã para ele tecer. Ah, eu prefiro as roupas de lã. As de pele que a gente usava até agora eram tão pesadas. O menino se dirige para o rio, onde dois homens constroem uma canoa, escavando o interior de um tronco. Pelo visto, devem ter sabido que existem outros povoados rio abaixo. E ele pensa consigo: oba! Devem existir lá outros meninos como eu, e a gente pode até se tornar amigos. Então, olha lá, que bacana, né? O pai lá atrás, ó, usando a lã para tecer, né, roupas. O barco sendo feito com tronco de árvores e a mãe armazenando as coisas nos potes de argila. Vamos lá. Socorro, socorro, estou caindo! Como é gostoso rodar em cima desse tronco. Olha lá, as crianças brincando. Agora é a minha vez. Deixa eu tentar também. Deixa eu subir. Mas os homens da aldeia não se divertem tanto como as crianças. É que estão construindo rodas para fazer uma carroça. Olha lá atrás. A descoberta da roda, gente, foi decisiva para a humanidade. De noite, da noite para o dia, o trigo, os tecidos e os potes de barro podiam ser transportados por terra com a maior facilidade. Para transportar os produtos por mar, eles utilizavam as embarcações, mas elas nunca se afastavam muito da costa. Surgiram então, gente, os primeiros mercadores. Eles vendiam os produtos de seu povoado em lugares bem distantes, comprando também tudo aquilo de que a tribo necessitava e até outros artigos que não conheciam. Esse comércio proporcionou então um melhor conhecimento entre as pessoas que viviam nas mais diversas e mais distantes regiões. Nessa época, poucas pessoas sabiam ler e escrever. A escrita era feita com um estilete de ponta de ferro, riscando placas de barro cozida lá. Sabe de uma coisa? Eu não gosto nada de escrever, disse uma das crianças. Eu também não vejo nada de divertido nisso, respondeu a outra. Ah, mas se eu quiser ser um escriba, como meu pai, eu tenho que aprender o quanto antes. É ele quem anota numas tabuletas os contratos e as compras que os mercadores fazem. Registra tudo. O sacerdote do templo, que é meu tio, também sabe escrever. Ele tem de anotar a história dos reis e das batalhas e as lendas dos nossos povos. Se não fosse a escrita, gente, será que a gente conheceria tantas histórias da antiguidade? Foi muito importante a descoberta da escrita. Conta-nos a história do Egito que 3 faraós mandaram construir cada um uma pirâmide. As pirâmides seriam os seus túmulos.
Milhares e milhares de escravos recortaram e deslocaram blocos enormes de pedra que eram transportados por barcos ao longo do rio Nilo. Pobre homem, olha, está morto de cansaço. Quem será? Tome, beba um pouco de água antes que cheguem os soldados. Os poderosos do mundo antigo possuíam escravos a seu serviço. Eles cultivavam as terras e trabalhavam nas oficinas. Os escravos eram frequentemente maltratados pelos seus senhores, para quem eles não passavam de simples máquinas de trabalho. Também os faraós e seus conselheiros inspecionavam a construção das pirâmides, monumentos que custaram milhares de vidas. Olha só, gente, o tamanho das pedras que eles tinham que arrastar para chegar à construção, ó, das pirâmides lá no fundo, estão vendo? Os templos egípcios foram construídos para resistir ao tempo. Ainda hoje, mesmo com o desaparecimento de algumas dessas construções, a sua grandeza nos impressiona. Dentro dos templos conservavam-se as imagens dos deuses e o tesouro dos sacerdotes. Estou com medo. Já pensou se cai uma dessas colunas? Que cair que nada. Meu pai diz que os arquitetos são muito sábios e que este templo foi feito para durar 10.000 anos. Olhe estes sinais na pedra. Aqui está escrita a vida do faraó. Olha lá. O tempo, tá vendo? Que tem coisas escritas nas pedras. Os egípcios não escreviam seus hieróglifos só nas colunas dos templos. Escreviam também nos papiros, feitos de um tipo de planta que crescia à margem do rio, na margem do rio Nilo, e que era prensada, secada e entrelaçada. Os papiros eram guardados em rolos, o que facilitava o seu transporte. Quando morria um egípcio rico, era costume embalsamar seu corpo, para que ele vivesse em sua nova vida com o mesmo aspecto de quando estava vivo na terra. Olha lá. Tá vendo? Eles enrolavam assim o corpo da pessoa, né, para proteger o corpo da pessoa, porque eles acreditavam que a pessoa ia viver de novo num outro lugar, né? Os sacerdotes devem rezar todas essas orações gravadas na parede, para que o morto seja feliz para sempre. Ele será sepultado com suas joias também. Assim ele vai poder desfrutar de todo o seu luxo dentro do túmulo. E para que nada o perturbe, vão fechar seu sepulcro com uma pedra bem grande. Olha lá. Apesar de tantas precauções, os arqueólogos só encontraram intacto o túmulo do faraó Tutancâmon. Os objetos descobertos em seu interior estão expostos no Museu da Cidade do Cairo. Quanta riqueza! A máscara que cobria a múmia era toda de ouro. Que linda! Assim, hoje, podemos admirar todas essas maravilhas. Olha só, aqui são os meninos no presente, ó, lá dentro do museu, tá vendo? Vendo uma parte, né, desse túmulo que passou por tantos e tantos milhares de anos, né? E assim acaba o livro. Aqui no final ele fala um pouco sobre essas descobertas, né, que o homem foi fazendo, né, sobre o fogo, a pedra e os metais, a agricultura e a pecuária, né, como eles faziam as coisas de barro, como as cidades, né, foram aparecendo também, a escrita, né, a civilização egípcia. Vou ler um pedacinho aqui da civilização egípcia. A cultura egípcia girava em torno da ideia de perpetuar eternamente a existência dos mortos.
Esse conceito de vida no além torna-se fundamental e os cadáveres são embalsamados para que sua alma sobreviva para sempre. O trabalho organizado alcança níveis de grande complexidade e a mão de obra escrava se faz mais necessária para a classe dominante da sociedade. Então, é uma das informações que tem aqui no final desse livro. E as professoras Bruna e Silvinha vão conversar mais com vocês sobre a civilização egípcia, né, sobre essas crenças, sobre essa ideia da morte deles, da vida, né, depois da morte também. E esse livro ajuda um pouquinho a vocês conhecerem, né, essa antiga civilização. Um beijo, pessoal. Até a próxima.